Os genes eucariotos são descontínuos, compostos por blocos de sequências codificantes, que são os exons, e blocos de sequências não codificantes, que são os introns. Os genes bacterianos não possuem introns. O número de exons e introns ele é variável, então, por exemplo, aqui, se eu considerar introns, em levedura, eu posso ter de 1 a 3 introns, e no genoma humano, um número muito variável de introns, tá certo? E de exons, no caso do gene da beta-globina, 3 exons, o gene do fator 8 da coagulação tem 26 exons, que cobre uma região genômica muito grande. Bom, historicamente, os pesquisadores que determinaram, né, o mecanismo do splicing foram agraciados com o prêmio Nobel, tá, porque eles trouxeram uma contribuição muito importante para o entendimento dos genomas. E olha que interessante, pessoal, a gente tem aqui, por exemplo, o gene de hidrofolato redutase humano. Então, o gene como um todo tem 31 mil pares de base, tá certo? Sendo que a grande maior parte desse gene é composto por sequências intrônicas que não codificam. Apenas 6% do gene corresponde aos 6 exons que codificam a proteína. No caso da proteína da distrofina, que está relacionada a uma doença, né, distrofia muscular, é um gene que ele tem 2,4 milhões de nucleotídeos, sendo que o RNA maduro tem 11.055 nucleotídeos, correspondendo então a 0,5% do número total de bases do gene, incluindo então introns e exons. E como que a célula distingue exons e introns para poder fazer a remoção correta dessas sequências intrônicas? Tá? Então existem sequências aqui na borda de exons e introns que são reconhecidas pela maquinaria de splicing, que é a remoção dessas sequências intrônicas, e essa remoção pode acontecer por um auto-splicing, tá certo? Formando esse laço, a remoção e a ligação aqui de 2 exons, ou pode envolver uma maquinaria com proteínas, tá? E RNAs pequenos. Tá? Então, isso promove a remoção dos introns, tá? E o processamento do RNA maduro, por esses diferentes mecanismos que são particulares a diferentes tipos de células e de tecidos. Tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, falamos já, né, em aulas anteriores, o gene da insulina. Né? O gene da insulina, a insulina, o primeiro biofármaco produzido por biologia molecular, por engenharia genética. E olha aqui, gente, o gene da insulina, ele tem 2 introns, tá certo? Essas sequências aqui que não codificam aminoácidos e 3 exons que codificam os aminoácidos da insulina funcional, tá? Com todas as sinalizações aqui para remoção do splicing. E aqui, olha, o sinal de poliadenilação para adicionar aquela cauda poliar que vai estabilizar o RNA mensageiro maduro. E olha aqui o RNA mensageiro maduro da insulina. Aqui, então, estão unidos os 3 exons, tá certo? Então, com toda a informação para que esse RNA mensageiro, considerando aqui a cauda poliar e o cap, o capacete aqui na extremidade 5', possa, então, ser translocado do núcleo para o citoplasma e ser, então, reconhecido na maquinaria de tradução para poder, então, sintetizar a proteína insulina funcional. Importante, pessoal, isso aqui é bastante importante, tem a ver com tudo que a gente viu até agora. Se você quer expressar a proteína, a insulina funcional, tá certo? Como hormônio, a partir de um gene que contém introns, tá certo? Por exemplo, um biofármaco, então eu sei lá da informação prévia que o gene da insulina, ele tem essa composição lá no genoma, tá certo? 3 exons e 2 introns. Eu quero expressar a proteína insulina funcional. Então, eu vou clonar o gene da insulina a partir de um cDNA, tá certo? De um DNA complementar ao RNA mensageiro maduro da insulina, tá? Então, eu tenho que isolar esse RNA mensageiro, fazer uma transcrição reversa com a transcriptase reversa para gerar o cDNA e aí clonar no vetor de expressão correto. Não vou fazer isso, gente, a partir do DNA genômico, porque se eu fizer a clonagem do gene a partir do DNA genômico e for expressar isso, o que vai acontecer? Vai gerar uma proteína
não funcional, porque essas regiões aqui intrônicas vão ser lidas como aminoácidos que não querem dizer nada para a função da proteína insulina. Tá? Então, importantíssimo, repetindo, se você quer expressar a proteína recombinante funcional a partir de um gene que contém introns lá no genoma, tá? Então você tem que clonar o gene a partir de um cDNA, não a partir do DNA genômico. Isso é muito importante. E olha lá que eu acho muito legal isso, né? O splicing alternativo. Significa o quê, pessoal? Que a maquinaria de remoção de splicing, ela pode funcionar diferencialmente, de maneira diferente, em diferentes tecidos. Então, se eu tomar, por exemplo, aqui, ó, o gene da alfa-tropomiosina, está relacionado à contração muscular, olha que interessante, dependente aqui do tipo de músculo, do tipo de célula, do tipo de tecido, eu vou ter um processamento diferencial, tá certo? Porque nesses diferentes tecidos, nessas diferentes células, a maquinaria de splicing, ela vai fazer com que a remoção dos introns seja diferencial, tá certo? E com isso eu vou ter proteínas que serão alfa-tropomiosina, mas com uma função adaptada à função do determinado tecido da determinada célula. Tá? Então, aquilo que eu falei, a partir de um gene, eu posso codificar diferentes tipos de proteína com funções específicas para a função determinada naquela célula, naquele tecido. Tá certo? Então, aqui mostrando como que pode ser esse splice alternativo, tá? Isso é um mecanismo muito importante dentro da célula, dá muita versatilidade. Olha lá, 60% dos genes humanos sofrem splice alternativo. Então, a partir daqueles 20 mil genes do genoma humano, eu posso codificar uma variedade muito ampla de proteínas, tá? Muito mais do que 20 mil proteínas se fosse um gene e uma proteína. E olha que interessante, isso aqui eu acho muito legal esse estudo, mostrando o splice alternativo em drosófila, tá certo? O splice alternativo nesse caso, né, no gene DSX, que é o Double Sex Gene da drosófila, o que acontece, gente? Dependendo do tipo de splicing que ocorre aqui, olha, então, por exemplo, na drosófila macho, né, eu vou ter a união dos exons 1, 2, 3, 5 e 6, tá certo? Que vai codificar um polipeptídeo que vai desenvolver o macho. Na fêmea, olha aqui os exons 1, 2, 3 e 4, tá certo? Então, essa proteína aqui, unindo os exons 1, 2, 3 e 4, vai codificar um polipeptídeo que vai, então, diferenciar o embrião da drosófila num organismo fêmea. Então, vocês veem, né, um splice alternativo num controle tão determinante aqui no caso da drosófila, um controle do dimorfismo sexual. Né? Bom, uma vez traduzida a proteína, né, então nós fizemos a transcrição, controle transcricional, tá certo? O RNA mensageiro foi processado, retirado os índices, considerar a célula eucariótica. O RNA mensageiro processado, maduro, transloca do núcleo para o citoplasma. Ele vai ser traduzido no ribossomo num polipeptídeo e numa proteína, tá certo? Só que muitas proteínas, né, após essa síntese no ribossomo, elas permanecem de forma inativa, tá? É uma maneira, é um nível de controle da expressão também que a célula pode admitir, tá? Então, para ser ativada, ela pode sofrer essas modificações pós-tradução, tá? Por exemplo, a fosforilação, vocês já viram bastante na bioquímica, né? Controles rápidos de atividade enzimática que são modulados por fosforilação da proteína que já está pronta. Existe também a metilação, a glicosilação, então é um controle bastante fino e importante essas modificações pós-tradicionais, tá certo? E também as proteínas, né, podem ser ativas só na forma de multímeros, tá? Então, por exemplo, homodímeros. Nós vimos um exemplo, as enzimas de transcrição, por exemplo. Desculpa, enzimas de restrição. Lembra? EcoR1, RID3, PST1, que funcionam como homodímeros? Bom, e finalmente, na expressão, o controle da degradação. Uma vez que a proteína teve a sua função biológica ali naquele sistema, já exerceu, é o último passo. Ela é degradada para reciclagem então, das moléculas e ela encerrou a sua atividade. Tá? Então, pela descoberta da degradação, né, que é mediada por ubiquitina,
né, que vai sinalizar para a célula que essa proteína tem que ser degradada, eles ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2004. Então, resumindo, né, a regulação da expressão gênica, todos esses níveis, né, então da transcrição, depois o processamento do RNA, né, do transcrito primário para o RNA maduro, a própria translocação para o citoplasma envolve aqui um controle, tá certo? Tem que passar aqui por essa portinha, que é o poro aqui da carioteca, né, e depois a síntese da proteína e depois a degradação da proteína, uma vez que ela teve a sua atividade biológica realizada. Tá? E aqui, para finalizar essa parte, mostrar a importância aqui de olha, é um detalhe, mas não é um detalhe. Olha a quantidade de doenças genéticas causadas por expressão gênica anômala. Tá? Então, quando a gente vai olhar aqui, olha, vários fatores de transcrição, tá certo? As doenças que são causadas, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante porque tem a ver com os genomas, com os testes moleculares, com tratamento para essas doenças, com possibilidade de terapia gênica para poder eventualmente mitigar ou corrigir esses problemas, esses problemas genéticos. Então, olha a importância de tudo isso que a gente viu, sem contar a possibilidade da gente poder, então, engenheirar, né, esses sistemas biológicos através, então, da manipulação da expressão gênica para os nossos interesses específicos, tá? Dentro da pesquisa ou da biotecnologia. Então, mas nós podemos estudar essa informação genética contida no DNA e a expressão gênica, tá certo? Mas como? Tá? Então, a partir do genoma, análise genômica e análise transcriptômica, que é a análise, então, global de toda a sequência codificadora e de tudo que é expresso, né, numa célula, num tecido, num órgão. É o que nós veremos em seguida.